o bronze mais valioso da história? Olá, pessoal! Começando mais um Raio X. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa. Nós somos o 45 Minutos nessa nossa parceria com o Game Arena. Viva o jogo! E aqui a gente segue os nossos boletins de cobertura das Olimpíadas de Paris 2024. Um dia absolutamente especial, um dia que entra para a história do esporte brasileiro, um dia desses que são dias para sempre, porque a gente está falando desse dia aí, do dia dessas meninas que representam uma longa caminhada, uma já longa tradição do nosso país na ginástica. Começou ali como uma sementinha e que hoje a gente está colhendo os frutos coletivamente, vivendo essa emoção. E hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco dessa história e desse dia aqui também com vocês. Porque, maestro, como a gente vem conversando desde que acompanhamos ali ao vivo no 45 Minutos, nas nossas lives diárias aí durante as Olimpíadas, até fica o convite aí para você acompanhar as nossas transmissões ao vivo, a gente já falava, né, que não era um dia como outro qualquer, não era uma medalha como outra qualquer. A gente está falando aí do resultado de uma longa jornada, né, maestro? Celso, o Brasil começou a Olimpíada de Paris com 150 medalhas, agora já vai em 154, né? A gente terminando esse dia com uma prata de William Lima no judô e os três bronzes, sendo esse o terceiro. Então, num país que conquistou o velho bronzil, né? Assim, a gente já tá, são 73 bronzes, só para ter uma noção do que é nesse tempo todo. E alguns deles vieram com frustrações, mesmo que com o tempo você consiga absorver o grande resultado que é ser medalhista olímpico, mas pelo resultado em si, pelo grau de favoritismo, e outros, na hora que ele é obtido, você identifica ali algo muito maior do que o tipo daquele metal. Eu acho que é o caso desse bronze da ginástica artística feminina. Não é a primeira medalha, na verdade é a 7ª medalha da ginástica brasileira, entre homens e mulheres. A gente vai ver uma evolução daqui para frente, mas quando todos nós aqui éramos, todo mundo com a barba branca aqui, mas quando a gente era novo aqui, imaginar o Brasil com uma medalha olímpica era um negócio assim inimaginável, na verdade. Você não imaginava. Você se fizesse uma odd, era aquela odd 90-1. Você ninguém a colocaria. Ginástica, Cássio, que é algo muito, muito nobre de uma Olimpíada, e por ser tão nobre, sempre foi transmitido. Isso. Mesmo com o Brasil Exatamente. não tendo nenhuma tradição, muitas vezes não tendo nem atletas, sempre era transmitido. Porque é um dos pilares, né? E é muito bonito. Pilares. E assim, é o supra-sumo ali são 329 eventos esportivos. Isso é o número de modalidades, isso é o número de competições, mas dessas 300 aí, você tirar o que tem da ginástica, geralmente o nível de concorrência é altíssimo para público, para transmissão. E se quando eu era criança, Cássio, eu achava super chato quando eu via a ginástica entrando em cena, eu fui crescendo e fui olhando aquilo como realmente um dos pontos máximos dos Jogos Olímpicos, entendendo o quanto o mundo dá muito mais importância àquilo do que uma final do vôlei, por exemplo, que pra gente no início dos anos 90 era o suprassumo de uma Olimpíada. Era difícil entender que era o suprassumo de uma Olimpíada para nós brasileiros. Mas o seu ponto foi interessante, porque por vezes o esporte brasileiro, ele na popularidade olímpica, ele foi através do que o Brasil conseguia de resultado. E como você falou, ainda que tivesse esse seu primeiro momento, mas mesmo sem o Brasil não era nem coadjuvante. Por vezes o Brasil sequer era figurante, não era nada. O Brasil simplesmente não fazia parte daquilo. E mesmo sem fazer parte daquilo, aquilo já chamava atenção. Aquilo, no caso, a disputa da ginástica artística nas Olimpíadas. E nos últimos anos, nos últimos 12 anos, aí o Brasil foi ganhando medalhas entre homens e mulheres. Já estamos com 7, mas essa agora, que foi um bronze, já tivemos medalhas até superiores a essa, mas essa é o ponto alto do crescimento da modalidade. Muito mais do que um ouro, eu acho. Sim.
Porque o ouro é o máximo que você pode obter, claro. Mas eu diria que ele é a soma de alguns ouros, inclusive. o ouro vem do fenômeno de um fenômeno. Como foi Sim. a própria Rebeca. Ela é um fenômeno. Nesse caso, só ter um fenômeno não adianta. O fenômeno foi muito importante para conquistar essa medalha, mas você precisa ter o senso de coletividade numa modalidade onde um escorregão, você está sentenciado a um resultado como quase foi o caso do Brasil. Então, ver um time com 5 ginastas entrar num pódio onde o Brasil a gente estava até brincando, que você não imaginava o Brasil competindo com uma ginasta. Aí você tem um time completo, e esse time completo consegue ir e do roteiro que foi. Então, assim, essa medalha para a ginástica, eu acho que é a coisa mais importante que aconteceu com o Brasil até hoje. Cássio, e a gente vai fazer essa viagem histórica, mas quando você falou de um escorregão, eu lembrei o quanto nós não perdoamos e virou zombaria até o escorregão de Diego Hipólito, né, que cai na Olimpíada, cai de bunda no solo e aquilo ali repercutiu, né, aquilo ali foi tratado como um fracasso absoluto, né, você cair numa final olímpica gerou aquela frustração imensa. Mas Porque aquilo ali ainda era parte. Condenar, né? É muito ruim. Aquilo ali, Cássio, ainda era parte do processo da gente descobrindo e entendendo o que é ginástica. Porque hoje a gente não conseguiria rir jamais se qualquer coisa tivesse dado errado. Porque hoje a gente já sabe, valoriza e entende tantos e tantos anos, tantas e tantas pessoas, e o próprio Diego Hipólito, que foi um dos caras geniais da nossa ginástica e sofreu muito. A medalha dele foi tão celebrada, foi tão merecida. Isso. Porque ele sofreu muito, talvez ele tenha sido o ginasta que mais sofreu no país por conta de um erro que a gente sabe que esse erro ele pode vir de Rebeca, ele pode vir de Simone Biles, ele pode Como vir veio exatamente na Olimpíada passada. Exato. Então, assim, vamos celebrar cada erro nosso, cada ginasta que foi para a Olimpíada rompendo uma tradição para lutar pela 30ª posição, pela 25ª posição, para aparecer uma vez na TV, para influenciar uma menina que influenciou outra menina. Isso, para influenciar uma menina que influenciou outra, que influenciou 10, que influenciou 20. E hoje, Celso, essa cena que a gente está vendo aqui do lado, eu arrisco dizer que ela garante nosso futuro na ginástica e nossa evolução, porque os ginásios, as aulas de ginástica vão se multiplicar. E com muito. E assim, a gente já tem elas que vão virar técnicas, que vão virar professoras, que quando chegar aquela menina que vai surgir no Piauí, que vai surgir no Acre, que vai surgir no Mato Grosso, e vai passar por vários filtros, e uma hora vai chegar na mão de uma Jade, uma hora vai chegar na mão de uma Flavinha, e ela vai dizer, eu fui lá, eu ganhei a medalha, e o nosso caminho é por aqui. Jade pra gente passar por aqui, ídolo, Celso. Jade é uma das grandes inspirações de 3 dessas meninas que estão aí, exatamente, pelo menos. Né? Pra gente chegar nisso daí, Celso, quando Jade já estava dando seus primeiros passos olímpicos. Para a gente chegar nisso, a gente precisou de treinadores estrangeiros, de um investimento na importação, que esse nome precisa ser lembrado. E Georgette Vidot também precisa ser lembrado, inclusive, também. O pioneirismo dos próprios brasileiros e brasileiras, de ser treinador de uma atividade de elite absurda. A ginástica artística, ela está na disputa na prova olímpica desde a primeira edição, tá? Ela nunca ficou fora, desde 1896. Em 1896, a ginástica já tinha 8 provas, hoje são 18. Mas em 1896 já eram 8. Então, assim, a largada da era moderna dos Jogos Olímpicos, a ginástica já era ela já era isso. Então, e você entrar nisso, até com treinadores brasileiros, a remada foi muito grande. E a gente vai ver essa história agora, Celso, tá? Da ginástica feminina brasileira, tá? Cássio pontuou bem. A gente tem uma história na masculina que vai sendo paralela, mas a gente vai aqui resgatar. E só existe por causa da feminina. Perfeito. Exato. É uma das ramificações aí dessa linha do tempo, né? E aí a gente pega o nosso DeLorean, tá? E a gente volta no tempo até o fim da década de 70.
em 1980, para ser correto aí, né, maestro? Não vou nem entrar nessa discussão, mas você está certo. 1980 encerra a década de 70. Perfeito. E aí, maestro, a gente tem Cláudia Magalhães, como o Fred destacou, brilhantemente, brigando ali pela 30ª posição, como a primeira brasileira na Olimpíada da Ginástica, né? Ela era muito nova, ela era muito nova nessa edição. E até, se você for na pesquisa hoje, já vai ficando tanto para trás, já 44 anos, que se alguém pode confundir, pode encontrar também como Cláudia Costa. Ela tem esses dois sobrenomes, mas assim, até as pesquisas com o tempo, meio que era Cláudia, alguns colocam como Cláudia Magalhães, outros como Cláudia Costa, mas é a mesma ginasta. E foi na edição em Moscou. Esse 32º lugar significa que ela foi finalista. Ela foi finalista daquela edição. A primeira brasileira a disputar a ginástica artística. Perceba que eu tinha dito que essa modalidade começou em 1896. Só em 1980 e o Brasil conseguiu. Não é porque não queria não, tá? Assim, não é porque a galera começou a dar salto em 1979, não. Já tinha alguns anos, assim, eu estava pesquisando um pouco antes, desde os anos 50 já tinha um certo interesse em clubes, em atividades escolares, ou seja, tudo muito ali no início, mas só em 1980 o país conseguiu colocar, e repetiu em 84 com Tatiana Figueiredo, também foi finalista e conseguiu até melhorar a colocação, 27º lugar. Aí você pode para pensar, esses dois nomes até deveriam ser mais reverenciados, porque o terceiro nome é que é o nome mais conhecido, e eu vou explicar a diferença. Luísa Parente, em 88. Então, a gente até falou no primeiro vídeo da gente ela, sobre... Ela, para mim, é um marco, Cássio, da minha infância e da minha formação esportiva. E é justo, mas é importante que a gente tenha citado Cláudia Magalhães e Tatiana Figueiredo, porque não só foram pioneiras, como foram finalistas das Olimpíadas. Luísa Parente, quando ela disputa Seul em 88, em 80 foi a Olimpíada onde só teve o bloco da União Soviética e qualquer outro país que quisesse participar sem estar muito colado com os Estados Unidos, como foi o caso do Brasil. Em 84 foi uma Olimpíada do bloco ligado mais aos Estados Unidos, que seria que seria o contrário, e o Brasil também disputou, ou seja, o Brasil, né, em 2 edições com boicote, o Brasil não boicotou os jogos. Eu sempre tenho cuidado de falar isso, porque para não desvalorizar nada que foi feito naquele período. Porque Joaquim Cruz foi campeão olímpico, o Brasil teve 2 medalhas de ouro na vela, foi vice no futebol, enfim, tem outras provas, e não vai dizer, mas muitos países não foram. Não foi porque não quiseram, ou porque, enfim, a situação política da época. Mas você faz essa ressalva e fala que em 88 não há ressalva alguma. Em 88, o mundo inteiro volta a competir nas Olimpíadas, e Luísa Parente é finalista também. Então, ela é finalista com o bloco, que a União Soviética ainda existia, com o bloco da União Soviética e com o bloco dos Estados Unidos. Para a ginástica é muito, né, Cássio? Muito, o bloco da União Soviética é o leste europeu, né? Não, os dois blocos são... Eles se revezam entre os ouros. Era a União Soviética com os Estados Unidos. Então, assim, na verdade... E veja, isso é importante também, esse parênteses que a gente está fazendo, de entender... a disputa particular dos Estados Unidos com a União Soviética também aí na ginástica, para a gente entender a dimensão da ginástica dentro da Olimpíada e para a gente entender também a dimensão do esporte dentro do contexto político, geopolítico, seja como for. Muito importante ali para você mostrar projeção de poder, ainda que seja nessa configuração de soft power, né, Maestro? Em 1980, a União Soviética foi a nação com mais medalhas na ginástica, e em 1984 foi os Estados Unidos. e em 1988 as duas competiram entre elas, e quem levou a melhor, inclusive, foi a União Soviética. Nesse cenário, Luísa Parente, sozinha, lá em Seul, ela teve uma colocação até pior, ela foi 35º lugar. Cláudia tinha sido 32ª e Tatiana 27ª. Só que esse 35º lugar de Luísa, ele foi muito desbravador, porque ele vai ser repetido, a participação dela vai ser repetida em 92, sendo ela a primeira brasileira a disputar 2 Olimpíadas, o que hoje parece absolutamente comum, né? Hoje a participação hoje é por idade. Aí você pensa, tá com muito... E já de estar com 33 anos. Você não fica pensando se alguma ginasta vai deixar de participar porque não tem capacidade. É mais se tem idade ou não, se quer ou não. Nesse caso, era muito difícil nesse funil. Ela não foi para a final em Barcelona, em 92, ficou em 37º lugar. Mas entre 88 e 92, e aí é uma coisa que faz parte mais do nome de Luísa Parente, é que ela ganhou 2 ouros no PAN de 91, que foi em Cuba.
em Havana, os Jogos Pan-Americanos de Cuba, e essas medalhas de ouro ficaram um recorde mantido ainda. Até porque o Brasil, depois, nos últimos anos, nem passou a disputar com a equipe principal, justamente porque já estava mais forte em outras provas, mas Luísa Parente ali, ela deu uma fagulha na ginástica. Mas E o PAN nos anos 90, nos anos Não, 80 e 90, era muito a visto gente no Brasil. tratava como uma mini Olimpíada. Não, exatamente. E esses 2 ouros dela foram muito celebrados, até porque são entre essas 2 Olimpíadas. É Mas só mesmo lembrar do como basquete, é fenômeno, só lembrar de Oscar. Isso. Aquilo foi um Pan-Americano. E a vitória do basquete feminino em 91 sobre Cuba, dentro de Havana, com Fidel Castro botando as medalhas em Hortência e em Paulo. Mas Luísa Parente, ou seja, ela potencializou o que tinha sido as outras 2 haviam feito antes, mas não foi suficiente ainda, porque era muito difícil entrar nessa disputa de forma real. E aí é que a gente vou passar a bola agora, porque é quando começa a ter uma virada e que já era surreal naquele momento, né? Quando chegam os Hipólitos, quando vai chegar a Daiane dos Santos, ali, aqui, toda aquela virada. Tem uma lacuna, né, Cássio? Tem uma lacuna ali, mas é com Daniele. Em 96 o Brasil ia ser Soraya, uma ginasta. Ia ser uma ginasta também, e ela se machucou. Então o Brasil nem competiu em Atlanta. Mas Daniele Hipólito vai com outro peso já, né? Por causa do PAN. Isso. Por causa do PAN. E aí o Brasil, pela primeira vez, leva 2 ginastas. Perceba que isso é insuficiente para ter uma equipe, tá? Em tese, você pode colocar uma equipe, até como foi o caso da equipe brasileira. Colocou Flavinha nos 4 equipamentos. Rebeca nas 4, mas tem outros 4 equipamentos ainda, ou seja, não dá. O Brasil nem conseguia competir por equipes, mas mandou duas ginastas, e Daniele Hipólito já foi finalista e já foi 21º lugar. Aí já começa, já tinha sido 92, há 8 anos, tinha sido 35º, não tinha sido, na verdade, 37º, já viram 21º, já é outro nível de ginástica. E nesse momento que ela fazia, acho que vale até lembrar uma questão que teve na medalha. Todo mundo que viu essa medalha hoje de 24, que assistiu na Rede Globo, a Globo estava com a câmera lá na sede do Flamengo, que até porque o time brasileiro todo treina no Flamengo, né? E tinham dezenas assim, acho que tinha pelo menos 20 crianças ali, todas ginastas da categoria infantil, e todos já admirando o time brasileiro. E nessa época, com o Daniele Hipólito, acontecia algo, me lembrou até que eu vi hoje na transmissão da medalha olímpica do Brasil, que foi, na hora que o Brasil vence, vai para uma câmera lá para a sede do Flamengo, até porque o time brasileiro treina todo no Flamengo, e tinha umas 20 crianças, pelo menos, umas 20 meninas do categoria infantil do Flamengo, ginastas, todas elas ginastas, e já tendo admirando já o time brasileiro. Isso já acontecia com o Daniele Hipólito nessa época. Já tinham outras crianças. E logo depois do Daniele Hipólito, chega a Daiane dos Santos, elas competem juntas. E aí tem um fato muito curioso, que em 2010, a gente está em 2004, vai voltar, mas só para deixar esse parênteses, em 2010, num treino de Daiane dos Santos, aí tinha essas crianças que estavam lá, como tinha agora. E no final dessas crianças, uma deu entrevista. Isso aqui é surreal, porque foi muita felicidade do repórter naquele dia. Era a Rebeca Talvez Andrade. ele tenha perguntado, quem é melhor aí? Não, melhor para dar entrevista. Tudo bem, ele pode ter perguntado, mas perguntou. Podia não ter perguntado também. Podia, Rebeca tinha 11 anos de idade. Uma criança com uma voz bem fininha, assim, uma voz bem fininha. Criança. Mas é que a voz dela já é naturalmente fina. É tipo a Dia de Silva, assim, é a voz, assim, a voz dela. E no caso dela, ela se quebrou. E no caso da Ilha dos Santos, assim, estava a Rebeca Andrade com 11 anos. Então foi muito... Quebrou o Celso. Então foi muito curioso. Mas voltando para 2004, na participação brasileira, 2004, ela tem uma outra virada de chave. Vulgo há 20 anos. O Brasil competiu com uma equipe completa, no DIP feminino. Aquele país que praticamente não... que primeiro, até os anos 80, não mandava representante, ou que depois passou a mandar um representante e de vez em quando, se conseguia ou não, estava com o time completo. E a colocação foi decente, o Brasil ficou em 9º. A fase final, são 8, como o Brasil, essa medalha de 24, são 8 seleções, ou seja, o Brasil ficou a uma colocação em sua primeira participação com o time completo, de disputar a final. E tem outro ponto muito importante, Cássio, que além de você ter um time completo pela primeira vez, que gera esse engajamento de time, como a gente sentiu hoje, que é completamente diferente você torcer, você vai conhecendo vários nomes, você torce pelas meninas, tudo.
já tinha muita luz, já tinha um canhão de luz na ginástica, porque Daiane dos Santos chega para a Olimpíada sendo a campeã do mundo no Isso. solo. Ela era campeã mundial no solo em 2003. Por um triz, Então, ela não foi medalhista. Foi um pezinho. foi muito Um pouco. pezinho muito para pouco, fora, fora. E um pouquinho só de nota. Então, a gente tinha uma expectativa muito grande pelo que seria a primeira ginástica, a primeira medalha da ginástica brasileira. Foi a nossa primeira grande chance. E ali foi o Ficamos em primeiro quinto. grande fenômeno. E é o que eu Sim. falo. Uma fora de série, né? Exatamente. É uma fora de série competindo e uma fora de série pode arrastar isso. Mas, junto com ela, e você precisa ter uma fora de série dessa para motivar outras pessoas, outras meninas, outros meninos a competirem na ginástica e também para puxar resultados. Como foi, a gente vai ver como foi o de Rebeca, mas era ali Daiane dos Santos, ou seja, era uma fora de série que conseguiu ter também o time. Aí vai oscilar bastante esse time, seja por lesões, seja por questões de concordância dentro da seleção brasileira, de não participar, enfim. Sempre essa construção do time brasileiro, ela durou 20 anos, né? Mas tinha essa fora de série, surgiu uma... Pode ser fora de série também, Jade Barbosa, no mínimo a longevidade dela talvez seja fora de série. Mas os resultados de uma sólida, uma ginástica muito sólida. Uma ginástica muito sólida. Que foi 10º lugar no geral. O 30º não sei quanto, lá de 1980, que foi algo fantástico, agora já era 10º. E já era 10º com 10 centavos de frustração, tá? Isso, era 10º dizendo, dava para ser um pouquinho melhor, faltou. Porque aí. Ela chora. Ela chora com 10º. A imagem mais forte de Pequim é Jade chorando. Né? A imagem mais forte de Pequim é ela chorando. Ela chora. Realmente. E em Pequim tem esse 10º de Jade e também tem a primeira final de equipes. Passou e ficou em oitavo, foi em último lugar, mas chegou na final. Ou seja, esse dia que a gente vê a evolução, né? E pela primeira vez com 2 atletas, depois pela primeira vez com a equipe, batendo na trave para pegar a final, depois primeira final. E aí depois já vem um fenômeno, né? Porque a evolução só não teve em 2012, série, mas Rebeca é fenômeno, né? E a evolução só não vem em 2012, Celso, porque o Brasil acumulou muitas lesões próximo à Olimpíada de Londres e já também não participou, acho que uma discussão com a própria comissão técnica, alguma coisa relacionada na época, e aí o Brasil acabou não tendo o time que teve o ciclo olímpico muito bom, mas aí acabou Londres. Pode ver que a gente na nossa arte aí não é que teve a Terceira Guerra Mundial, não, né? Que geralmente é assim, que as Olimpíadas pararam, né? Sempre só pararam nessa forma. E o Brasil também não boicotou, não, né? E o Brasil não boicotou. Na verdade, o Brasil ganha... Duas coisas não aconteceram, tá? O Brasil ganha a sua primeira medalha olímpica na ginástica no masculino. Perfeito. Porque cruzando um pouco... Perfeito, Fred. O que era o nosso desenvolvimento feminino, que era maior do que o masculino. Mas aí surge o quê? O fenômeno. Fora de série. Fora de série. Arthur Zanetti era um fora de série nas argolas. Isso. Na verdade, Diego Hipólito também era, tá? Assim, só para dizer isso, assim, Diego mas é aquele caso do que eu falei, teve né? Teve o caso da queda, mas Diego Hipólito também era. Ou seja, era o irmão de Daniela Hipólito, ou seja, o irmão que foi competir, para ver, foi se espalhando e aí já tinha ginástica. Foi uma frustração muito grande. Mas aí vem a redenção com Arthur Zanetti, e aí o Brasil muda seu patamar, mas muda seu patamar ainda considerando já é um país que consegue produzir um fora de série. E a história segue. Já tem volume suficiente para, de vez em quando, ir lá e pescar dentro dos diversos... Já tinha tido chance com Daiane, esperança com Jade, tá? Esperança com Diego Hipólito. E aí foram consegue. 3 medalhas do masculino em 2016. Foi a prata de Diego Hipólito, a prata de Arthur Zanetti. Ele era campeão olímpico, ele foi prata nas argolas e ainda teve o bronze de Arthur Nori. Então, assim, a ginástica masculina, ela deu um salto. Mas, tipo, é muito pontual, é o crescimento muito meteórico e ficou daquele desempenho individual, enquanto a feminina era algo muito mais perene. Muito mais. De renovação maior. Tanto é que na hora que esses fenômenos saíram, a renovação não foi tão boa. Tanto que por equipe no masculino, a gente nunca teve uma grande equipe. É só ver como foi a representatividade agora em 2024, como já foi diferente. Ou seja, o Brasil teve ótimos valores individuais ali, mas não essa regularidade feminina que teve. E
E no 16, no feminino, já foi Rebeca Andrade. Primeiro, o Brasil repete, né? A final por equipes. E Rebeca Andrade, muito nova ainda. Surge uma tal de Rebeca, né? Veja só, ela tem 25 anos hoje, né? É isso. Ou seja, ela tinha 17. Com Surge 17, uma tal de Rebeca. 11º lugar geral. Com 17 anos. E Aí, que na meu Olimpíada de Tóquio, né? Ali, aquela Olimpíada. Ainda maturou mais um aninho, né? Porque não teve os Exato. Jogos Olímpicos de Verdade. 2020. E, inclusive, eu fiz questão, por mais que seja conhecido como os Jogos de 2020, Mas é o ano que existiu. Né? foi fundamental a gente colocar 2021, porque, queira ou não, é um ano a mais de maturação. É importante E um ano a no menos, ciclo, Fred, para atual. para atual também. Maturação, Então, ou seja, foi bom para maturar para 21 e bom também para não perder Isso, encurtar a diferença para 2024. o desempenho, a performance que vinha tendo para a edição seguinte. Isso, Celso. Exatamente. E já na Olimpíada de Tóquio, ela conquista o ouro no salto e a prata no geral. Né? Mas em femininos o Brasil não vai bem, tá? O Brasil não acabou na sendo equipe, né? Isso, na frustração por equipe. É. Por isso que tem todo esse ciclo, tem a volta de Jade. Jade tem 33 anos, pô. Jade, por isso que eu estava falando de 2008 ali, Jade Barbosa, esse 10º lugar. Jade, ela surge ali no PAN de 2007. 2007, meu irmão. São 17 anos, pô. Muito raro na ginástica, muito raro. Muito raro. Veja, é muito raro com 30 e começar, obviamente, muito novinho é natural, mas está nessa idade e talvez mais raro ainda é conseguir medalhar, tá? Porque de vez em quando até tem mais alguém experiente, que é, de repente, a única ginasta do país, mas medalhar da forma como ela conseguiu. E aí a gente chega, né, Cássio, nesse dia tão especial, nesse 30 de julho de 2024. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, já diria Roberto Carlos, né? Porque a turma chorou, viu? Assim, o Brasil baqueou. Barbas molharam. Velho, a gente tava ao vivo. Assim, eu não segurei a emoção e não tem para que segurar, né? Porque tem essa trajetória, pô. A gente acompanhou isso tudo. A gente vê a nossa vida também em retrospectiva, quando a gente acompanha o Brasil em cada salto, né? Essas meninas aí em cada performance espetacular. A gente prende a respiração quando elas estão balançando. Eu acho que a gente sofre mais que elas, porque elas são quando elas caem. Sofrer. É um sofrimento terrível, velho. A gente passou aí algumas horas aí de sofrimento e de muita conta, né? De frustrações, né? Também, de lamentações. Algumas vezes a gente achou que não dava, né? A toalha foi pro chão. Depois a turma foi pegar a toalha. A gente tem um roteiro, Celso. Eu assisti as entrevistas, antes de a gente gravar esse programa, eu assisti algumas entrevistas desse negócio da toalha. Pela entrevista, nenhuma delas falou isso, mas aí tô falando da minha percepção sobre a entrevista. Até o salto, que é o salto derradeiro, toda a equipe fez 12 notas, né? São 3 notas por equipamento. 4 rotações. 4 rotações, são 4 equipamentos, são 12 notas. A melhor nota do Brasil, e o Brasil, até a 11ª nota, o Brasil não estava nem no pódio. Na verdade, o Brasil era 6º lugar. Até a 11ª nota, ou seja, juntando tudo. Aí na última nota, que foi justamente a melhor nota que o Brasil tinha, que era Rebeca no salto, era a maior possibilidade. A melhor nota de todas as atletas da noite. Mas eu digo do Brasil, seria da noite, mas do Brasil, antes de ter a nota, era a maior expectativa do Brasil. A maior nota que vai sair do Brasil provavelmente será o salto de Rebeca. E foi justamente a última e veio aquele 15, mas até ali estava meio assim. Aí quando ela dá esse salto, ainda havia a última rotação da Itália e da Inglaterra. Esse salto faz com que o Brasil ultrapasse China e Canadá. O Brasil era 6º. Era 6º e vai ali passa. Esse salto já garante o Brasil acima de China e do Canadá. E aí passa a depender das notas da Estava na prata, Itália. Na verdade, ele só perderia, iria para o 4º lugar se
tanto Itália, que conseguiu até a nota que precisava para passar o Brasil, quanto a Inglaterra, Grã-Bretanha passasse. Exatamente. E os Estados Unidos também, viu? Vai que Simone Biles tirava um 8 no solo. Pelo que a gente acompanhou, meu amigo, se ela ficasse fazendo só isso aqui, a nota não seria suficiente para perder. Mas nessa hora, essa fração de tempo entre o salto de Rebeca, que reacendeu a esperança, aí Jade falou que ela pegou o celular e passou a calcular, mas na hora do nervosismo começou a mandar mensagem para que outras pessoas próximas a ela, que estavam no WhatsApp ali possivelmente, amigos, sei lá, pessoas que estão muito atentas assim, qual é a nota média, porque elas se ligaram na hora, assim como a gente fez na transmissão, 13.800, era o 13.800, ela sabia exatamente, não pode ser 13.800, aí começou, aí naquele minuto, enquanto a gente estava agoniado com aquilo, já estava fazendo o seguinte, ela estava pesquisando com as fontes dela qual era o histórico, porque as ginastas, elas costumam saber, é sério. Primeiro elas perguntaram, qual é a média dela? Pô, não tô sabendo. Pô, então vamos saber, pô, quanto é que é nisso? Mas aí até sair a nota, não veio a resposta. Aí por isso que eles ficaram extremamente tensos, porque eles não conseguiram saber quanto a britânica tinha de média. Estava no escuro. Eu vi uma entrevista que vai exatamente nessa linha, que me levou a uma reflexão imediata. Um dos técnicos ali, um dos integrantes da comissão feminina, ele afirmou que elas não sabiam que ela tinha chance. Em algum momento, no último aparelho, quando elas foram para o salto, elas já não estavam muito crentes de que era possível ainda fazer aquela... Elas estavam conscientes dos problemas que deixaram pelo caminho, dos pontos que foram ficando pelo caminho. Mas, Fred, veja, o que é que eu quero destacar aqui? Dá a entender que o Brasil passou no salto quase como vamos completar aqui, vamos cumprir tabela, fazer bonito, sem ter a real dimensão que elas estavam saltando ali pela medalha. E a falta que faz alguém anotando tudo isso ali na comissão técnica para falar para elas. Ou seja, Celso, podem ligar para a gente, viu? Que a gente estava ao vivo e ninguém foi mais rápido que a gente, não. Ninguém, velho. Ninguém foi tão... Tu quer arrumar um lugarzinho para a gente em Los Angeles? Né? Eu quero que arrumem uma ginástica. Eu quero que arrumem alguém para fazer isso para o Brasil. Não precisa ser a gente, não. Estou disponível. Eu ainda passo o ciclo estudando, se me quiserem. Eu acho muito importante. Porque quando o Jade perguntar, e aquela britânica, eu disse, não passa de 13.6 não, Jade, fica tranquila. Fica tranquilo, exato, pô. E eu acho que foi isso que não veio informação. Que faltou, como o mestre escreveu aí. Eu tinha notado já aqui até na pauta, para não esquecer de comentar isso. E quando o mestre falou que Jade deu essa entrevista dizendo que ela mesma estava indo atrás das notas, pô, ela tinha que estar focada no salto e alguém tinha que estar fazendo essas contas para falar, Jade, ó, tua nota é isso aqui, pum. Eu imagino que isso aconteça. É porque foi o seguinte, tinha que sair. Primeiro, elas falaram na entrevista todo o bastidor de que agora a Rebeca dá o salto, mas na hora que sai o salto, você nunca sabe. Ficou muito claro que a ginástica sai toda otimista com a nota e de repente vê outra coisa e tal. Sim. Então, assim. A ginástica britânica comemora ou nada. Exatamente. Elas comemoram nada. De repente foi 13.6. Não, até o salto foi bom. Mas vão dar quanto? Aí quando veio 15.100, aí disse, pô, peraí. Voltou para o jogo, aí voltou muito para o jogo. E aí foi quando ela olharam para a rotação, ainda faltava outra, e disse, primeiro para ver se tinha um placar resultado, não tinha o resultado final, porque ainda tinha porque com esse resultado, Cássio, no placar delas, o Brasil aparecia em primeiro. Isso. Apesar de que ser só uma questão pontual, o que é que faltava naquele momento, Cássio? O que é que faltava naquele momento? Quando o Brasil aparece em primeiro, para que todo mundo que não viu esses bastidores entendam. Quando saiu o salto de Rebeca, faltavam 2 notas dos Estados Unidos. Porque o cavalo, inclusive, é a rotação mais rápida, é o aparelho que acaba mais rápido. Então, o Brasil acabou rapidinho ali. Isso. Então, 2 notas dos Estados Unidos. Cavalo é o nome antigo, viu, Celso? Parabéns. Mostrou que você acompanha ginástica há muitos anos. Era salto do cavalo. É o antigo cavalo, né? Mas mudou um pouquinho. Entreguei a idade agora. Mas entregou a idade. Entregou que toda essa arte que a gente fez, a gente não pesquisou, não. Foi Celso, viu? Que foi ligando pra gente, editando. Tudo que aconteceu ano a ano. Até parece. Então, faltavam 2 notas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam em 7º, 8º. E aí faltava a última nota
da Itália no solo, onde a Itália estava muito mal no solo. As duas ginastas tinham tirado abaixo de 13, 12,5, 12,8, e faltava a Grã-Bretanha na temida trave, né, que é onde o erro está sempre a centímetros. 10 centímetros de você. Exatamente. Você bota o pé ali, qualquer escorreguinho, não é nem escorregão, devia se chamar escorreguinho, porque deslizou, vai, né? E aí os olhos se voltaram. E é isso que gera a comemoração errada das inglesas, das britânicas. Porque quando ela sai da trave, ela recebe um 13,6. E ela enlouquece com 13,6, porque ela olha na tela e eles sobem para segundo lugar. Mas quem era o primeiro era o Brasil. O Brasil, exatamente. Então, elas ainda estavam sob risco de serem ultrapassadas Por Estados por Unidos Itália e pelos Estados Unidos, que obviamente todo mundo já sabia que seria primeiro. E aí vem a nota suficiente da Itália. A Itália só precisava de 12,8. Tá? Só que... Deixa eu repetir aqui para a Laila. Laila, cala a boca! Cala a boca! 1, 2... Laila! Aqui! Aqui! Fred, tu não dissesse que Clara tava Ela tá Meg. fazendo Meg, muito labial, Meg, pô. pô. É Meg, não é Meg, é Meg. É porque É já foi Meg. Meg, confundi. 1, 2... Olha o último... 3... E a Itália precisava do 12,8, tá? Que é muito baixa. É muito baixa. Mas, pra gente aqui, longe, que não podemos nem ver a série da Itália no solo, a escola italiana é ruim no solo, as outras duas não conseguiam tirar, mas era razoavelmente fácil tirar. Então Se tivesse uma câmera pra gente secar, pra gente exercer. E o era nosso prata, talento era prata, pra era secação. prata. Era prata, velho. Era prata. Na Era hora. prata, era prata. Mas ficamos muito perto, deixou. Celso. Ficamos muito perto. Pois é, então foi um dia desses para sempre, né? E não houve frustração nenhuma desse. Ah, mas isso aqui. E, por exemplo, aí pode pensar, pô, se Júlia não tivesse caído na trave, a punição ali poderia ter sido suficiente para. Não há isso, porque, na verdade, no fim das contas, o que aconteceu é um roteiro forçado. Tipo, a largada. Flavinha, que ia competir em 4 equipamentos, ou seja, ela e Rebeca, ou seja, as outras iam em um em cada um, 2 com Júlia, uma com Lohane e outra com Jade, ela era 4. No aquecimento, cai, bate o joelho, sangra, aquilo ali podia ter ficado de fora, poderia ter voltado, poderia ter, mas voltou. Voltou e fez, ela foi muito correta, tá, Flavinha, ela teve 4 atuações assim, sem nenhum erro. Nota 7, né? Sempre ali. Sem nada que desabonasse. Ela é uma assim. ótima ginasta para você ter na equipe, porque ela vai entregar sempre o que a equipe precisa ali. Isso. Já que o Brasil tem uma fora de série, se o Brasil tivesse 2 Flavinhas... de piano, né? Se o Brasil tivesse 2 Flavinhas... Aí que tá, aqui não pode, por exemplo... Rebeca, ela fez acima de 14 em todos os equipamentos, assim como Simone, a gente fala isso depois, mas, por exemplo, para a equipe, você não precisa que tenha 4 ginastas onde todo mundo faça acima disso. Isso. Você precisa ter de regularidade com boas notas. Aí, por exemplo, a primeira nota do Brasil foi Lohane, foi 13,0. Ela até depois deu entrevistas que é comum ela ter a saída. Ela sempre dá a saída, ela tem sempre a primeira nota. E acha que poderia ter ido melhor, mas que o nervosismo da primeira nota também é real. Tu é que vai abrir lá na final, então isso, já existe isso. A largada do Brasil é muito cruel, Cássio, não poder ter um descarte. Não, mas por que eu tô frisando essa largada? Porque essa largada fez com que o Brasil ficasse em 8º e ficasse ali entre os últimos durante muito tempo. Tanto é que até antes do salto de Rebeca, que é a última nota, o Brasil é 6º ainda. Aí você vai para isso. Aí depois o Brasil demora a ganhar a posição da Romênia. O Brasil era 7º, demora a ganhar a posição da Romênia. Não foi? Isso. Rodou em 8º. Vai pegar o 7º lugar no segundo equipamento, que é a trave. E aí, Júlia, 18 anos, a mais nova do time, finalista dessa prova. Porque ela foi finalista dessa prova, ela escorrega. E criou uma entrada aos 15 anos, e que essa entrada tem o nome dela, e que adversárias da atual disputa imitam. Kamikaze, porra, na trave. E nesse caso, a queda dela é no começo. Escorregou uma besteirinha. É no começo da apresentação dela. O que faz com que ela ainda teria.
tensa do jeito que ficou, frustrada do jeito que ficou, porque ela teria que continuar de fazer toda a apresentação, e ela foi a primeira das 3 brasileiras a se apresentar na trave, ou seja, todo mundo com atenção, só outra queda, acabou o Brasil. Mas, aí quando o roteiro começa a virar, pelo menos na minha opinião, tinha sido essa frustração de Júlia, ela foi bem do que dá para fazer no solo, por exemplo. A nota dela não foi tão bem, mas a nota pode não ter sido tão boa, mas o desempenho dela não teve queda, não teve nenhum erro grande. Eu acho que assim mostrou, o foco já tinha sido retomado. E aí o Brasil vai subindo até aquele 15,100, que eu acho que vai ficar guardado na memória de muita gente. O roteiro do corte no supercílio de Flavinha ao 15,100 é absoluto cinema, como todos meu irmão, a maior nota é tipo, o que é que o Brasil faz melhor na ginástica? É o salto de Rebeca, pronto. Isso vai ser a última coisa que o Brasil vai, porque isso é por sorteio, ainda tem que dizer, o Brasil não escolheu saltar por último, não. Rolou um sorteio e o Brasil foi, junto com a China, né, porque eram 2 países, vai ser o último a saltar. aí ultrapassa 4 países, né, no salto. Foi realmente um salto. Puxou. E uma coisa muito bonita. A gente, claro, né, que sauda Rebeca, porque nós temos uma fora de série. A maior fora de série que nós já tivemos. A gente sauda Jade. Mas sozinha ela não teria o que fazer. A gente sauda Jade por tudo que Jade representa para a história da ginástica, né, brasileira. Júlia e Lohane são peças fundamentais dessa engrenagem. Flavinha, ela é espetacular, como a gente já falou aqui. E eu percebi que um pouco depois do mundo saudar, porque esse bronze do Brasil foi muito saudado pelo mundo, tá? Nicole Kidman estava no ginásio, postou emocionada com o bronze do Brasil. Ela estava lá para torcer para os Estados Unidos. E ela postou que se emocionou com o bronze do Brasil. Nicole Kidman. Foi mesmo. Foi, exatamente. Pô, mexeu muito com o ginásio. Tá? E aí, algo que talvez a gente aqui. Claro que a gente destacou isso, mas eu vi um post um post especializado em ginástica que diz que é uma das 20 fotos icônicas da ginástica na história das Olimpíadas. Flavinha sangrando e Flavinha com a medalha, pô. Você levar um corte no supercílio segundos antes de começar uma final olímpica. Sem contar que 4 aparelhos. Ela ficou desorientada. Em 4 aparelhos, você não cometer nenhum erro grave nesses 4 aparelhos e você sair com a medalha, é uma grande, grande história que faz parte desse roteiro emocionante, desse roteiro de muito mérito e que a gente precisa sempre lembrar também, né? Sempre. Nem tudo foi um salto espetacular e uma obra-prima. E elas sabem disso. A entrevista para Carlos Gil da Globo, logo ali, na hora de. Só pode dar entrevista depois que acaba, né? Assim, é uma regra do COB. Pode até dar tchauzinho, mas falar só quando. Dessa forma, quando acaba. E quando, no caso, já estavam todas as 5 com a medalha no peito, estavam conscientes de que há uma capacidade de ter uma nota maior. Não havia frustração nenhuma. Podia ter sido prata, mais um pouquinho. Não teve esse discurso, não. Assim, teve assim, podia ter sido melhor, mas não foi o melhor dia, mas que bom que, mesmo com o que aconteceu, todo o outro trabalho feito foi suficiente para alcançar esse resultado. Na forma como o Celso abriu o vídeo, eu acho que é isso. Para mim, é um dos maiores resultados olímpicos do Brasil, assim, desde que o Brasil compete desde 1920. Para mim, é um dos maiores medalhas da história do Brasil. Obviamente, não é o de maior peso, mas assim, é o nível de disputa. Essa disputa, ela é o sarrafo é muito alto, é muito diferente. Exato. O sarrafo do coletivo, da disputa por equipes, da ginástica, é muito, muito alto, é muito, muito nobre. E a gente teve a honra de ver a história ser feita aí, em vários capítulos. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se vocês curtiram, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo e ajude o nosso canal a crescer. Muito obrigado a todos e todas e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.